Olá, gente, tudo bem? Mais uma aula agora. A última aula a gente falou sobre a chegada do paciente, como recebê-lo, o checklist do que você tem que identificar no momento em que ele chega. E agora a gente vai numa parte que é realmente o essencial da coisa, né? O fundamental, o que você vai precisar fazer. O que você fizer nessa parte vai ser a hora em que você pode decidir para melhor ou para pior aquele paciente, né? Tudo vai depender dessa sua tomada de decisão. Não à toa eu coloquei aí essa citação de Napoleão Bonaparte. Nada é mais difícil e, portanto, tão precioso do que ser capaz de decidir. Então, a decisão, no nosso caso, muitas vezes é a decisão entre a vida e a morte. Então, é algo muito importante e que aqui a gente tenta. Vocês já perceberam que o nosso curso ele é totalmente diferente, né? A gente é voltado para a prática, mas com um respaldo todo baseado em evidência. A gente ensina coisas que ninguém ensina, certo? Em lugar nenhum, em curso nenhum. Por isso que a gente tem certeza que esse curso vai ser um sucesso, certo? Então vamos lá, tomada de decisão. Então o que, que acontece, né, quando você está na sala de emergência? São três coisas possíveis aí, né? Ou o paciente morre, no caso do politraumatizado grave, ou você vai operar esse paciente, não necessariamente você, às vezes, né, se você não é cirurgião, mas o colega indicado aí para o caso, né? Mas você vai encaminhá-lo a esse colega, se você não for a pessoa que for operar. Ou você vai colocar ele no mínimo numa observação, né? Eu não conheço nenhum caso em que o paciente politraumatizado saiu da sala de emergência direto para a casa dele, né? De alta. Então é basicamente esses três destinos aí dos nossos pacientes graves que sofreram algum tipo de politraumatismo. Então, quais perguntas você tem que fazer quando esse paciente chega, né? Aliás, depois que você faz toda aquela checagem, que foi da última aula, o que você deve perguntar a si mesmo, né? Primeiro você deve checar, né? Porque tem coisas que pode matar o paciente antes de você conseguir fazer qualquer pergunta. Mas depois que você já tiver essa chance, essa possibilidade de checar que está tudo bem, que está tudo ok, que não existe um risco iminente de vida, quais são as perguntas que você deve fazer? Então vamos lá. Esse paciente é realmente grave? Isso é uma pergunta pertinente, porque às vezes passam casos que você acha que vão chegar numa situação terrível e depois de você checar e verificar, você vê que não é tão grave assim. Será que você vai diminuir o nível de gravidade dele ou eventualmente aumentar? Ou o contrário, será que esse paciente é viável? Às vezes o coração dele ainda chega batendo, mas não necessariamente ele tem uma lesão, alguma coisa compatível com a vida, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre você estar atento no protocolo de morte encefálica, que entraria nessa parte aí. Seria algo a investir no momento em que você sabe que já não pode fazer mais nada por aquele paciente. Tem algo que preciso fazer na sala de emergência para estabilizá-lo? Isso é fundamental. É claro que tem, e a gente vai deixar um tutorialzinho para vocês, bem simples, de drenagem de tórax, cricotireoidostomia, que são coisas que você acha em qualquer lugar. Mas a gente vai dar uma visãozinha prática e algumas dicas que não estão nos livros. Então, cricotireoidostomia, toraxentese, punção de Marfan. Vocês vão ver com o Dr. Felipe a partir de ultrassonografia também. Então, esses são alguns procedimentos que a gente precisa para estabilizar ou às vezes até para fazer diagnóstico, no caso do ultrassom aí. Ou o contrário, tenho que abreviar a passagem desse cara na sala de emergência, porque ele é um cara que precisa ser resolvido rapidamente com uma cirurgia, por exemplo, e não pode perder tempo na sala de emergência.
porque com isso eu evito a morte e as possíveis complicações, porque uma eventual demora no hematoma extradural pode causar herniação e óbito, ou herniação e sequela importantíssima. Esse é um exemplo. Então é outra pergunta que você deve responder. Ele pode e deve fazer algum exame complementar? Tudo bem, mas qual é o momento? É isso que a gente vai discutir. Então, cada uma dessas perguntas a gente vai discutir de agora em diante. Então, primeiro, esse paciente é realmente grave? Então, primeiro, como que eu vou ver isso? Né? Você já tem algumas dicas aí, né? Lembrando lá daquela aula do pré-hospitalar do Marcelo, tem o HOT, eu não vou entrar de novo nisso, porque senão a aula fica muito longa. Mas, basicamente, os sinais vitais. Então, um cara que chega com uma frequência normal, uma pressão normal, ele está consciente, falando, perfusão periférica, ele não é um paciente grave. Ele pode estar tendo uma crise de ansiedade devido a algum acidente, ele pode ter tido alguma coisa nesse sentido. Agora, o cara que chega taquicárdico, impotência, ou às vezes ele não está taquicárdico, mas aí lá no ampla, lembra? Você identificou que ele é um beta bloqueado, ele toma atenolol, então ele não vai fazer taquicardia, né? Se ele está hipotenso, se ele está inconsciente, aí isso aí são sinais de gravidade, não preciso nem falar. Mecanismo de trauma, então às vezes o cara ainda chega consciente, só que lá foi um capotamento que teve 5 óbitos no local, ele ficou preso na ferragem meia hora, ele foi ejetado, ou ele ficou num ambiente em que teve incêndio, e ele inalou muita fumaça, apesar de ainda estar falando. Então, tudo isso aí são sinais, mecanismos em que essa pessoa tem um alto índice de desenvolver alguma gravidade no trauma dele, que pode não estar se manifestando naquele minuto, mas que se você não fizer nada, pode mais para frente dar problema. A fisiopatologia do trauma, né? Então, no que diz respeito, é isso que a gente acabou de falar um pouquinho mais detalhado. Então, você saber o que vai acontecer no próximo momento. O exemplo foi exatamente isso aí, o grande queimado no local fechado, né? Ele inalou fumaça quente, então ele vai ter queimadura, ele vai ter edema da região da glote, você vai precisar entubar ele antes dele complicar. É saber um pouquinho, antecipar, ser proativo e não reativo, né? Se você não entuba um paciente desse enquanto ele ainda está consciente, você não vai entubar a hora que fechar a garganta dele, certo? E esse paciente é um paciente, quando ele não tem nível de gravidade, ele vai ser um paciente que vai ficar na sua observação, na observação do trauma. Se você tiver uma sua observação comum, o importante é o quê? Vigilância. Esse paciente ele tem que estar sob vigilância o tempo todo. Você tem que ir lá vigiar, tem que ter uma pessoa no setor responsável e preparada para isso, porque esses pacientes podem evoluir mal, podem passar de verde para amarelo, de amarelo para vermelho, e você tem que fazer algum procedimento, ou algum exame, ou diretamente uma cirurgia. Então isso é muito importante. Bom, o próximo tópico a próxima pergunta, na verdade, esse paciente, ele é viável, né? Então, primeiro, identifique se o cara está em óbito. Muitas vezes ele está morto. O cara chega, está parado, como no nosso primeiro chat lá, o pessoal falou, né? Sinais de morte evidente. Então, uma decapitação. Não, decapitação já é demais, né? O cara não vai levar para o hospital. Mas, eventualmente, um cara que ele até achou que tinha pulso ou alguma coisa e chegou no hospital já em parada, em óbito, e já há algum tempo, muito tempo. Então, esse paciente está em óbito, né? Ou uma lesão incompatível com a vida, que a gente falou, né? Um cara que chegou com uma exposição absurda de massa encefálica. Então, esse cara é um cara que você já não vai investir tanto no que diz respeito a que a gente fala, no que diz respeito ao paciente, a sobrevida desse paciente. Mas aí você entra na outro tópico aqui, que é a atenção no protocolo de morte encefálica. É claro que você não vai declarar a morte encefálica numa sala de emergência. O
protocolo exige uma série de tempos, tá? Ele mudou um pouquinho, ele está mais organizado, mais fácil de se fazer. E aqui nessa foto você vê uma arteriografia cerebral, em que à esquerda você vê um cérebro normal e à direita uma morte encefálica, ou seja, ele não é mais, deixa de ser vascularizado, né? Você vê ali pelo contraste até onde vai o contraste, né? Ou seja, ele não tem mais irrigação cerebral, certo? Essa é a primeira parte da tomada de decisões. Agora a gente vai para a segunda parte.